Caríssimo. Vai começar com caríssimo. Caríssimo Leonardo Costa. É. Cara, que legal estar aqui, que legal estar aqui. Eu estava muito ansioso para gravar com você, porque a gente gravou com o Lombardi já. E o Lombas, é lógico, ele focou mais na parte técnica, mas a gente começou a tocar em algumas coisas mais negociais, mais estratégicas, mais de tendência do Zuri. Mas eu falei, cara, isso seria legal conversar contigo. Conversar disso, dessa coisa de tendência que eu acho que é bacana. Conversar também do esquema de parcerias, como é que a gente espera contar com um ecossistema de parceiros, o que isso pode ser legal para os parceiros. Eu acho que a pauta é mais ou menos clientes, essa. O que eles têm feito. Legal, isso é uma coisa. Eu acho que um começo interessante, porque a gente sempre tem aquela dificuldade, como a gente faz uma plataforma para criar soluções, como é que você descreve? Eu acho que uma maneira talvez seja a gente dar exemplos, né? Coisas que foram feitas com o Zuri. A maior dificuldade que a gente tem, que eu vejo hoje, é posicionar o Zuri. Que a maior fortaleza que o Zuri tem, que é a flexibilidade dele, pode ser a maior pegadinha. Porque é difícil das pessoas entenderem aonde eu chego com o Zuri. E essa é uma responsabilidade nossa, né? Claro. A gente tem que explicar para a turma o que dá para fazer com o Zuri. E isso é uma coisa que a gente vem há anos. Bom, a gente está há 19 anos, o Lombardi fundou a empresa há 19 anos, a gente está com o Zuri há 15 anos. Tentando, então, posicionar. No começo era fácil porque a gente fez uma ferramenta de workflow, basicamente. Isso já é um universo conhecido. Já era um universo conhecido e tal, só que ela não era só a ferramenta de workflow, então tinha a parte de CMS, que é gestão de conteúdo, tinha a parte de processo, tinha a parte de regra de negócio, a parte de formulário, relatório. Então ela era tipo workflow. Era tipo net, mas só que não. Ela era tipo workflow e a gente foi construindo, na verdade, uma plataforma que você constrói aplicações. Só que aplicações hoje, no mundo, remete a app de celular. É difícil. E não é isso. Não é isso. O Zuri também cria app para celular. E quando a gente fala soluções também, é lógico, tem alguns tipos de solução que o Zuri não cobre. Exatamente. Por exemplo, aconteceu uma vez um cliente queria substituir um ERP pelo Zuri. Falei, cara, não faça isso. Claro. É possível? Você vai sofrer 10 vezes mais. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Existem ferramentas especialistas que elas fazem exatamente o que elas precisam fazer. Legal. Então, por exemplo, uma ferramenta de CRM. O Zuri já foi ferramenta de CRM também, numa grande empresa. Quer dizer, usaram o Zuri para construir uma plataforma que funciona como uma plataforma de CRM. Exatamente. Mas existem outras milhares que fazem só isso. Entendi. Então, a nossa dificuldade maior está aí. No ano passado, ou nesse ano, no começo desse ano, a gente contratou o Gartner e falou, Gartner, ajuda a gente. Legal. A gente precisa entender como a gente explica isso no mercado. E aí a gente começou a conhecer um mundo diferente, que já é antigo, mas que vem se atualizando. Aliás, TI é assim, né? A velha curva. As coisas vão e voltam e viram um ciclo. O que a gente descobriu é que o Zuri é uma plataforma de alta produtividade, de entrega de solução ágil, com pouco código, o tal do low code. Então, low code entrou agora. Low code. O que é o low code? A gente era low code e não sabia. A gente era low code e não sabia. Legal. E a gente era low code porque a gente sempre fez a ferramenta para o cara de negócio poder usar. Bacana. Isso é uma coisa que fica muito clara na fala do Lombardi. Um dos princípios fundamentais foi a palavra, a gente evita, mas empoderar o usuário de negócio. Diminuir a dependência de TI. Porque isso é um clássico problema que existia quando surgiu a TI e que existe até hoje. Que acho que acelerou, piorou, né? Vem piorando. E por que eu acho? E aí vem nas tendências que a gente vai falar aqui. O mercado mudou muito. O tal da transformação digital, o que é isso no final das contas? Né? A gente tem mercados sólidos, como o mercado financeiro, com grandes bancos dando muito lucro, e de repente vem uma fintech, uma empresa de tecnologia, colocando um produto no mercado e gerando um buraco nos bancos. Isso, está todo mundo assustado. Todo mundo assustado, e o que é isso? Então, por exemplo, veio o Uber, uma empresa de tecnologia, gerando um baita de uma preocupação no mercado de transportes, de táxi, Airbnb, o iTunes com o mercado da música. Enfim, empresas de tecnologia estão tomando alguns mercados, estão assustando alguns mercados. E o que aconteceu? O cara de negócio que esperava um ano para ter e fazer um projeto, ele não tem mais nem um mês para fazer o projeto dele. Não sei, ele morreu. Porque senão ele é engolido. Então, essa transformação que está acontecendo é que, para algumas empresas e para alguns mercados, pode ser um péssimo, pode ser um desastre, mas para o Zuri é muito bom, porque ele ajuda justamente a encurtar esse tempo de projeto.
Então, você faz em um ano, agora você consegue fazer em 3 semanas. A gente tem case, tem um case, aquele case que fizeram um MVP, era um projeto que acho que o prazo era 1 ano, 6 meses, estava patinando, aí a gente entrou com o Zuri. A gente foi com um parceiro ou a gente foi? A gente foi a gente mesmo. A gente fez mesmo. um MVP em 1 semana. Um MVP em 1 semana. 1 semana validaram o MVP, em 3 semanas estava em produção. O que estava, né, estava patinando, estava engavetado. Olha, isso é legal. E o que tem acontecido nos clientes, às vezes a gente fica tentando entender, será que é o mercado que está amadurecendo? Será que é o Zuri? Será que é a WF que está amadurecendo? O que eu enxergo é que o mercado está mudando. Sim. Não sei se é amadurecendo ou não, mas ele está mudando. Sim. Ele está se acelerando. Sim. Todo mundo tem que ser rápido. Todo mundo, o ser humano e as empresas. O que eu percebo, isso é uma coisa curiosa, porque hoje a gente tem falado com grandes corporações, lá dentro eles já têm uma área de inovação, já tem uma área de customer experience, já estão incubando startups, né? A Porto Seguro incuba startups, o Itaú incuba startups, o Bradesco, todo mundo incuba startups. Está todo mundo tentando pegar essa mesma agilidade, né? Tentando se contaminar com esse... Só que aí os caras têm um monte de sistema legado, né? E aí eles não conseguem parar aqui para olhar aqui, e nem devem. Ele não pode parar a produção dele para olhar aqui. E acho que essa é uma das graças que eu vi logo de cara no Zuri, que é o fato, você tem um sistema legado, o teu negócio está funcionando, o Zuri consegue conectar legal, né? Isso. Você não precisa jogar nada fora. Isso. Não joga nada fora. Esse MVP, por exemplo, que a gente fez, muitas empresas fariam um MVP completamente apartado da TI e o dia que tivesse que plugar ia ser mais 1 ano de projeto. Então a gente... Já ia nascer velho, que é pior, né? Qual que é a grande vantagem do Zuri nesse ponto? Você cria um MVP apartado e na hora de plugar, simples conexões de serviço. Web services, procedures, exatamente. Então você, de novo, na hora que você precisa da TI, em 1 mês, aí vai depender de cada TI, você consegue fazer as ligações e ele está de volta naquele ambiente que precisa de segurança, compliance e tudo que a gente já sabe. Porque a gente tem cases robustos, né? Sendo usado por 100 mil usuários para gerenciar a identidade. Tem cases muito robustos. Tem um dos maiores bancos de investimento do mundo usa o Zuri para fazer a gestão dos investimentos, a parte de back-office do investimento. Uau! Então, é um case, não tem um volume gigante, mas tem uma responsabilidade muito grande. Missão crítica, praticamente. Missão crítica, exatamente. Olha, que e o que a gente tem visto nesse cliente e em vários outros é que ele compra o Zuri para uma coisa, as outras áreas que participam do projeto olham e falam, nossa, calma aí. Se encantam, né? Como é que você fez isso? Né? Eu poderia fazer um negócio, eu poderia resolver um problema aqui também com essa ferramenta. E isso tem crescido nas empresas. As nossas maiores vendas hoje são dentro das próprias empresas. É upselling, cross-selling. É upselling e cross-selling. Olha que bacana. Mas é um upselling e cross-selling não de produto, de departamento. Então são departamentos de alcance que começam a entender o que o Zuri, para que o Zuri serve. Tem um cliente que a gente entrou agora, a gente já está na 5ª venda. É a 5ª venda dentro do próprio cliente. Uau, que bárbaro. Então e não são 5 projetos, cada um está fazendo 3, 4 projetos. Então esse cliente vai fazer 20, 30 soluções com o Zuri. E aí acho que entra uma coisa que é interessante, já pulando para parceiros, que é o seguinte, em princípio a gente conta com parceiros que ajudam a criar soluções com o Zuri, implementar o Zuri, etc. e tal. E se o parceiro cria uma solução com o Zuri, ele tem um revenue share, né? Porque é uma receita recorrente, que para ele é legal. E se o Zuri só cresce dentro do cliente, a receita do parceiro também cresce proporcionalmente. Exatamente. Aliás, isso é um ponto bem importante. A gente mudou a estratégia totalmente da WF há 4 anos atrás para trabalhar só para o parceiro. Por quê? A gente entendeu que a gente, assim como as fintechs, a gente é uma empresa de tecnologia. Ponto final. A gente conhece de negócio, às vezes a gente começa a entender um pouco do negócio do cliente por participar do projeto. Né? Mas a gente não é especialista no negócio. Então os parceiros que sim são especialistas, que são consultorias ou que são empresas às vezes de software também, mas que conhecem de um mercado, que conhecem de uma vertical, eles usam o Zuri para entregar algo maior, algo vivo, algo não que eles só um não PPT, conseguem, não só um PowerPoint, um calhamaço de Word. Recomendações, o cara tangibiliza, mesmo que ele não tenha uma infra gigante de TI, ele com o Zuri ele consegue montar ali uma solução e já implementa. Isso, exatamente. Então, para o parceiro isso é muito bom, porque ele aumenta primeiro o leque dele de oferta, ele aumenta a recorrência financeira da empresa, então para de ter aquela montanha-russa financeira, exatamente. E para o Zuri é muito bom, porque ele acaba atingindo outros patamares que a gente não conseguiria E ajuda a gente a descobrir até do que o Zuri é capaz, né? A gente já teve parceiros aqui do agronegócio, né? Já teve parceiros aqui ligados
a políticas públicas. Então, você começa a perceber aplicações que não estavam no nosso radar. Aliás, saindo do forno agora, a gente acabou de fechar um projeto do Zuri com IoT. Com a internet das coisas, uma fábrica, uma não é isso? fábrica, uma fábrica. Que o Zuri, eles vão plugar, são sensores com Arduino, enfim, a parte técnica a gente deixa pro Lombardi contar pra gente depois. Socorro. Mas são sensores que a gente coloca numa linha de produção da fábrica que vai medir temperatura, pressão, que tipo de mudança que aquele equipamento está tendo, e baseado em Big Data, em todas as informações que eles já têm, eles vão falar, puta, se chegar na temperatura de 20 graus Celsius numa quarta tarde... você cria essa regra no Zuri, isso. E aí eles startam o processo no Zuri para comprar um material novo, ou para o cara da manutenção descer lá e apertar 3 botões, chamar o bombeiro, fazer o plano de evacuação da fábrica. E aí vão ter várias... Não, isso é muito bacana, porque... acho que lá no começo tinha aquela visão um pouco mais clássica, pessoas iniciando processos. Agora os processos, quer dizer, essa solução, ela pode ser iniciada por um sensor, pode ser iniciada por robôs, pode conectar numa inteligência artificial. Tem muita gente hoje em dia falando de RPA. Então, por que acho que o tal da transformação digital, TI bimodal, RPA, Rapid Application, por que tudo isso está acontecendo? Pelo tal da aceleração do ser humano e das empresas. E tudo tem que ser mais rápido. Tem um discurso que é interessante, também conversando com um parceiro nosso, ele estava falando sobre Customer Experience, a questão é que essas fintechs, essas startups, elas levantaram a barra da expectativa. Então todo mundo espera que você seja tão ágil quanto um Nubank, quanto... tão bonito quanto um Facebook. Então a barra subiu. Isso para uma empresa que tem um legado gigante, que é um desafio grande. Mas numa outra também conversa com parceiros, foi muito interessante, ele estava fazendo um projeto numa empresa gigante, e essa empresa gigante falou, puxa, a gente está frágil perante essas fintechs, essas coisas. E aí eu falei, não, sabe por quê? Porque você tem um colosso de dados. Quem está começando agora não tem dado nenhum. Então a gente consegue plugar, né? A gente consegue plugar desde um hot site, seja qualquer coisa que você faça, a gente consegue plugar com os dados que você tem do cliente e gerar uma experiência personalizada. Aí o cara falou, opa... Né? Isso tem um valor que... Por que o Facebook vale tanto? Pelos dados. Pelos dados. Por que tanta empresa de tecnologia dá prejuízo, mas vale muito? Porque tem muito dado. E acho que essa é uma das graças do Zuri, porque normalmente se você não se preparou para esse cenário, está tudo em silos. Está tudo desconectado, está no ERP, está no CRM, são sistemas diferentes. Aí com o Zuri você consegue, puxa daqui e dali e gera uma coisa integrada. Isso esse banco de investimento, uma das coisas que ele fez foi juntar um sistema da CVM, da Ambima, do Itaú, que era o banco cessionário deles, e alguns legados, tudo que estava em silos, juntou no Zuri e conseguiu trabalhar com todos os dados que estavam disseminados, centralizados numa plataforma para tomada de decisão mais ágil, para uma série de melhoria na eficiência que ele não poderia sem a ferramenta. E uma coisa que é bárbara, que para quem não viu os demos do Lombardi, é assim, se o cara criou uma solução nesse mercado, por exemplo, aí amanhã o governo muda alguma regulamentação, precisa mudar alguma etapa. Não tem que fazer Gmood, escopo, não, você vai lá, deleta, põe uma regrinha, puxa uma caixinha, cara, você se adequa às mudanças de mercado assim, né? Ativa e acabou. Ativa e acabou, sai rodando. Não, essa agilidade, tem muita empresa, por exemplo, que ela fala, eu não quero construir nada no Zuri, eu quero que um parceiro de vocês construa. Perfeito. Mas eu quero ter a autonomia para mudar o que vocês fizeram. Então, isso é muito legal. Às vezes você não tem mão de obra suficiente para fazer um projeto, mas tem mão de obra e agilidade para fazer uma alteração ou por causa de uma regulação ou por causa do seu negócio que mudou, porque veio uma startup nova, com alguém que está mudando, mexendo. E tem essa história também de experimentação. O cara experimentou, o número não está legal, experimenta de outro jeito e vai testando on the fly. Tem um projeto que a gente acabou de entregar, foi no final de setembro agora, e colocou para rodar e o cliente falou, putz, essa tela ficou complexa, eu estou vendo que os meus atendentes estão demorando para utilizar. Beleza, vamos refazer a tela. Eles estão repensando, ele vai, publica e você vai medindo. Isso aqui agora deu certo, isso não deu certo. Porque tem um monte de dashboards de produtividade. Exatamente, isso é muito legal. E tem outra coisa que é bacana, pelo fato dela ser web-based, ela também já nasce compatível com mobile, né? Então você consegue usar mobilidade também. Hoje tem muita empresa que precisa tem gente na rua, tem a equipe comercial, e o cara precisa de agilidade. Ele não pode esperar chegar na empresa ou na casa dele, conectar numa VPN para poder trabalhar. Chega. Não, mas tem uma coisa que é interessante, que é essa questão dos parceiros. Né? Eu tenho conversado aqui e ali,
tem muitos consultores que são mais sêniores, são especialistas, como você falou, numa certa vertical, e quando ele percebe essa ideia de que ele pode criar uma solução, ele não seria capaz normalmente, porque ele não tem uma equipe, ele não tem desenvolvedor. Tá? Quando ele consegue, de repente, empacotar, criar uma solução que não existia, usando o Zuri, white label mesmo, né? Usando o Zuri por trás, e isso pode gerar uma receita recorrente, eu vi brilhar muito o olho por aí. Isso eu acho que é genial, porque a gente ajuda, nesse ponto todo mundo sai ganhando, né? O mercado vai ter uma solução nova, porque muitos desses consultores estão no mercado e sabem quais são as deficiências, quais são os tais dos gaps, que a gente não consigo fugir dessa palavra. Gap, Banana Republic. Então o mercado, os consultores especialistas conhecem isso. A gente não. A gente como empresa de software não. E o Zuri dá essa capacidade para o consultor criar essa solução de uma maneira muito mais ágil e autônoma. E acaba ajudando a gente no desenvolvimento, porque uma das coisas mais legais que eu vi, assim que a gente começou a trabalhar junto, quando a gente fez um evento aqui para clientes e parceiros. Né? Porque aí você traz o cara para dentro de casa, mostra para onde a gente está indo e ouve. Aí o cara dá sugestões, ele mostra o que ele está fazendo. Então, assim, os próprios parceiros e clientes acabam ajudando a evolução da ferramenta. E acho que é por isso que é difícil da gente encaixar o Zuri numa caixinha. Falar, o Zuri é um BPMS, o Zuri é um workflow, é uma ferramenta de rápido desenvolvimento. A gente não fez a plataforma como muitas dessas empresas fazem, uma pesquisa, desenvolve baseado numa especificação e entrega para o mercado. Não. A gente ouve o que o cliente precisa, a gente faz o que o cliente precisa. Tem uma coisa orgânica aí que é orgânico. Legal. Então é um software completamente orgânico e tailor-made para 85 empresas diferentes, necessidades diferentes. E é muito curioso que ele é orgânico, mas acho que tem uma coisa que o Lombardi falou uma vez que me impressionou bastante, que são aqueles 3 princípios básicos. Assim, primeiro, autonomia do usuário. O cara tem que ter autonomia para não depender de TI. Segundo, a coisa tem que ser robusta, a coisa tem que ser flexível para ele mudar quando quiser, e os dados pertencem ao cliente, que essa é outra coisa genial. Né? Ontem eu estava vendo um demo, e o cara falou, mas espera, você construiu esse formulário, quando você construiu esse formulário, você construiu uma tabela em SQL, e a tabela é sua. É isso. E tem muitas das empresas, esse banco tem 100 mil usuários, fazendo 50 mil solicitações por mês, ele tem um monte de dados lá. Dados, muito. Ele plugou uma ferramenta especialista de análise de dados no Zuri, não precisou de treinamento nosso, porque ele construiu os formulários, ele conhecia a base de dados deles. Outro dia eu cheguei lá para uma bela surpresa, olhei uma televisão cheia de indicadores e falei, nossa, que legal, da onde busca esses indicadores? Do Zuri. Uau, essa não sabia. Genial. Claro. Então eles têm várias telas de negócio que eles sozinhos conseguiram construir. Pô, a gente precisa registrar essa história. Isso foi genial. Tem uma coisa que, falando em tipos de clientes, acho que outra coisa que o Zuri também vale a pena mencionar é a história de, pode ser on-premises, quer dizer, na infraestrutura do cliente, no mercado financeiro é super comum, né? O cara não vai botar na nuvem, então bota na estrutura do cara. Pode botar na nossa nuvem, e aí a gente gerencia, né? Muda um pouco o custo, mas ou então numa outra nuvem que o cara escolher. Uma nuvem qualquer. A nossa nuvem, a gente usa a nuvem da Microsoft, o Azure. E tem empresas, que isso é um negócio bem interessante também, bem curioso, tem empresas que contratam, um departamento contrata on-premises, e o outro contrata na nuvem. A gente tem um cliente que uma das áreas é a área comercial, falou, cara, isso aqui precisa estar na nuvem, eu quero agilidade, não quero depender da TI, instalou na nuvem. O outro é esteira de aprovação de crédito, com dados muito particulares, muito sigilosos. Falou, não, eu preciso de uma instalação aqui. E a gente tem esses cenários híbridos aí. Sabe o cenário que eu vi, foi um cenário híbrido? A gente estava fazendo uma apresentação no cliente, um prospect grande também, e quem se encantou foi o rapaz de marketing digital, porque ele tem que fazer hot site, a agência demora 2 meses e meio, e aí a gente mostrou como ele poderia fazer um hot site plugado nos dados, né, que ele tem, rapidinho. Aí o cara ficou encantado, aí ele perguntou, pô, quanto custa? Aí, enquanto ele estava matutando, eu falei, olha, mas como a licença permite que você tenha várias soluções, você pode rachar conta contra o departamento. Você cria uma solução o RH cria outra, sei lá, o pessoal de facilities cria outra. Então, até o fato de
vários departamentos poderiam usar a mesma ferramenta, acho que às vezes pode facilitar até a compra. Sem dúvida, é o que a gente chama de consórcio, né? É verdade. Eu tô brincando, mas você faz um consórcio dentro da empresa. Eu tenho tanto de budget, eu tenho tanto, vamos criar uma solução no Zuri, cada uma sua. É cobrado como serviço, né? X processos, X usuários. Exato. Essa empresa que tem a instalação híbrida, ela tem uma das licenças rateada entre duas áreas, por exemplo. Eles fizeram um rateio, até o suporte é rateado. Você tem tantas horas para usar, eu tenho tantas horas para usar, ficou tudo formalizado. Olha que bárbaro. Então é um formato bem interessante. Agora, em termos de tipo de parceiro, isso é uma coisa que a gente está mapeando agora, né? Os parceiros, eu mencionei esses consultores independentes, mas acho que tem outros parceiros no radar, né? O que tem? Tem integradoras. Então, vamos lá, o que a gente tem tateado e tem experienciado nesses últimos tempos? Integradoras são um ótimo exemplo, porque eles têm várias soluções na prateleira, só que muitas delas são soluções ilhas, né? Então, por exemplo, eu implemento o SharePoint, beleza, o SharePoint está implementado, mas na hora que eu tiver que implementar alguma coisa da IBM, ele não vai conversar com o SharePoint. E ele vê no Zuri, primeiro, uma entrega muito mais ágil, para algumas soluções, de novo, ele não vai cobrir todas as soluções, mas para algumas ele vai ser muito mais ágil, ele vai integrar com os softwares que ele mesmo está implementando em outros projetos, e isso dá um ganho de velocidade para ele maior para poder continuar fazendo projetos dentro daquele cliente ou até ir para outros clientes fazendo outros projetos. Legal. Então, a integradora é uma parte. Consultorias tem dado super certo. Porque a consultoria tem a velha história de entregar um papel, entregar um modelo, e isso Pode falar. Isso é um baita de um desafio para eles, né? O que é o entregável da consultoria no final das contas? É um papel. Quando as pessoas saem da empresa, o turnover hoje é grande pra caramba, infelizmente, você perde esse valor. Então a consultoria entregou um projeto excelente, em 5 anos, geralmente esse projeto já não existe mais. Porque as pessoas foram trocando e você vai perdendo a informação. E também qualquer solução que ele propõe, ela é estática. Isso. Ela não vai evoluir. Exatamente. Essa acho que é a graça do cara entregar um troço no Zuri, porque até ele pode falar, olha, ele vai acompanhando a evolução. Então com o Zuri, primeiro, ele pode evoluir de acordo com o negócio. Segundo, o consultor ele passa a ter uma recorrência financeira, que é uma coisa interessante para ele. E terceiro, ele não entrega só papel, ele entrega prática. O cliente passa a vê-lo de uma maneira diferente. Esse é um bom ponto, porque o consultor tem essa coisa pontual, né? Depois lava as mãos e vai embora. Se ele começa a participar de uma maneira mais, vai interagindo, engajando com o negócio do cliente, ele passa a ser realmente um parceiro do negócio. Exatamente. É outra visão, né? Não é o consultor que cai de paraquedas, não, é um cara que está ali para te ajudar. Isso mostra até o comprometimento do consultor, que vai ser diferente. Claro. Porque ele não vai entregar e ir embora, ele vai entregar e ver se deu certo, e medir, e se não der certo vai ajustar. Muito legal. Então isso dá um valor diferente também. Outro tipo de parceiro, empresas de tecnologia. Então tem empresa de software que tem vários produtos, ou um produto, enfim, e esse produto tem algumas deficiências ou não cobre algumas partes e que nem deveria cobrir, porque aquele produto é especialista, por exemplo, um produto de consórcio para o mercado financeiro, mercado de seguros. Esse produto ele é especializado para aquela solução, mas tem algumas necessidades satélites ao produto de consórcio que as empresas têm que contratar outras, ou desenvolver na mão, chamar a TI, ou contratar outras aplicações. Se você colocar o Zuri, você pode cobrir essas deficiências, deixando já integrado com o seu software. O cara não fica pulando de software tela para tela, software para software. Pode ser white label, então o seu produto ele agora criou um leque muito maior, ele abrange muito mais funcionalidade, não precisa nem mencionar que é o Zuri. Você aumenta aí você tem cross-selling, aí você tem upselling, você aumenta a sua receita e você aumenta a sua quantidade de clientes que você vai ter. Eu acho que uma das coisas que mais eu vejo o olho brilhar é essa noção de agilidade, porque até então, faz 20 anos que acho que é desde que eu estou nesse mercado, que é assim, você passa um tempão definindo o escopo, né? Você assina um contrato de que você vai entregar, e depois um tempão, é quando você chega, tá velho já porcaria, já tá velho, simplesmente você já entrega um troço velho, né? E a ideia de que você já pode embarcar, não tem barreira de entrada, você já embarca e vai fazendo o que dá. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nossa. E vieram tecnologia, o pessoal inventa várias coisas para melhorar o processo, com metodologias ágeis, que eu acho genial. Claro. Mas às vezes eu já vi projetos com metodologias ágeis que demoram 2 anos para serem entregues.
Então, a única diferença é que você está a cada 3, 4 semanas, e tem metodologia ágil que fala para você a cada 2 meses fazer uma interação. Nossa, que agilidade é super essa? ágil. Um elefante ágil. O Zuri, para você ter uma ideia, a cada semana a gente tem uma entrega. Então, toda semana tem uma entrega. Para o cliente falar, você está no caminho certo ou não, você não está no caminho certo. Então, isso diminui essa expectativa, essa frustração de expectativa que o negócio tem geralmente. Claro. Então, ele fala, cara, não, esquece, você está indo na contramão. E até libera um pouco a TI para fazer coisas mais nobres, então, né? isso é um ponto interessante. Eu acho que a gente está chegando agora num ponto do mercado que a TI está vendo o Zuri com outros olhos. Isso. Há um tempo atrás, a TI poderia olhar o Zuri como, ele está vindo um software novo que eu não tenho controle e ele vai ser mais um tumor aqui dentro da minha empresa onde eu tenho que... um vírus. O que várias TIs têm visto, a gente viu agora em Orlando no evento do Gartner, todos os CIOs olhando para esse tipo de ferramenta com o seguinte olhar. Essa ferramenta vai me dar mais agilidade, vai me dar mais poder de entrega. Porque hoje é um problema. A TI não entrega o quanto ela deveria entregar. E não tem como. E não tem como. E não é um problema da TI. Primeiro, assim, não tem como. Segundo, que no ambiente de qualquer negócio, você tem gerações e gerações de software misturados. Tem gente rodando coisas antiquésimas do mainframe. Então, cara, você não vai jogar o mainframe fora, você não vai jogar não sei o que fora. Tá maduro, você não vai que tá estável. Não dá para você parar a empresa para trocar o ERP do dia para a noite. Então, essa coisa de você poder só conectar, né, e você trabalha num outro patamar de velocidade, acho que é legal. E a TI tem a infraestrutura ainda, né? A TI cuida da infraestrutura, cuida do software, ela cuida de muita coisa. É muito difícil. Então, quando você joga o Zuri para dentro da TI, alguns clientes nossos já começaram a ver isso e isso tem dado muito certo, a TI fala, opa, então ao invés de entregar 10 projetos por mês, eu consigo entregar 40, 50 projetos por mês? Ao invés de eu ter desenvolvedores caríssimos, o tal da mosca branca, que é difícil de você reter. Isso. Empresas grandes, elas têm uma dificuldade, porque para reter um desenvolvedor, é muito difícil competir com a Microsoft, competir com empresas de software. Que vai pagar o que o cara quiser, né? E vai dar flexibilidade de trabalho que o cara precisa. Isso aí. Então, com o Zuri, você tem o que a gente chama de Citizen Developers. Muito O que são esses caras? Eles não precisam ser desenvolvedores profissionais, eles podem até ter um skill, em alguns casos, um cara que mexe em banco de dados. Não necessariamente, pode ser... Porque ele precisa entender do negócio. Precisa entender do negócio. Então, e a TI geralmente tem esses caras que fazem a ponte do negócio com a TI. Esses caras mesmo podem usar o Zuri. O Business Analyst. O Business Analyst. Esses caras usam o Zuri, você desafoga o desenvolvedor, você usa o desenvolvedor para coisas que são específicas e necessárias. E tem acho que uma outra coisa que é interessante desse novo mundo, que as coisas não são tão... Lá atrás, quando você ia fazer qualquer solução, estou pensando 20 anos atrás, você tinha que escrever um contrato, tudo, que se não ficasse bom, se desse errado, cara, a casa caía para consertar, dava muito trabalho. Agora, você fez um jeito, não dá para fazer melhor? Altera. Vai mudando. Vai mudando on the fly. Essa história o problema daquele modelo antigo é que alguém ia sofrer. Ou o cara ia pagar mais, ou o outro não ia ter lucro. Alguém vai sofrer. Não tem final feliz, né? Não tem final feliz. Sempre sangue na parede. Porque, se o cliente pagar mais, é um problema para o cliente. Ele esperava gastar 1 milhão, gastou 2. Puxa, até ele recuperar esse dinheiro, é um baita de um esforço. E o fornecedor é a mesma coisa. Então ali as duas pontas elas estão frágeis. Com isso, é muito mais fácil do cara detectar o erro antes. E falar, não vai por ali, vai por aqui. E geralmente você não tem esse tipo de prejuízo. Geralmente. Tem agora uma questão que acho que vale a pena a gente abrir também, que são as perguntas que a gente faz para a gente mesmo nesse momento, né? Como é que a gente alcança os parceiros, qual é o melhor tipo qual é a melhor maneira de engajar, qual é a melhor oferta, né? Esses são desafios que a gente está... O que a gente tem reparado assim, a gente está construindo isso. Né? Claro. O que a gente reparou é que alguns parceiros, eles identificam soluções de caixinha que podem ser feitas no Zuri. E isso tem dado um retorno muito interessante. Então, por exemplo, teve um parceiro nosso que falou, olha, vocês fizeram um projeto para fundo de investimento e tal, num grande banco, e se a gente fizer pegar esse projeto e produtificar isso? Generaliza e produtifica. Exato. Isso. Agora eu vou vender gestão de fundo de investimento no mercado. Puta, ótimo. Você cria uma caixinha e sai ofertando no mercado. Isso. Então, esse tipo de oferta também é uma oferta interessante para os parceiros pensarem. Agora, o desafio da gente para conquistar esses parceiros é mostrar que tipo de valor que eles vão ter.
Isso. Né? E aí ele passa por receita, ele passa por eficiência, ele passa por perpetuidade no cliente, né, que é o que você falou, dele virar um parceiro real, não um parceiro de nome, né? Isso. Então são desafios que acho que até aumenta a interlocução, né? Quer dizer, se ele de repente passa a ser um parceiro mais estratégico, ele começa cada vez mais a falar com níveis mais altos da empresa. Sem dúvida. E aí a hora que ele chega lá em cima, ele começa a espalhar para os outros departamentos. Eu acho que a gente lançou um blog recentemente justamente para colocar esse tipo de conversa nossa aqui e também para abrir já espaço para conversar melhor com os consultores e participar, e bota uma newsletter e vai para manter esse diálogo andando, porque, cara, né, a gente está construindo essa história junto. E é o que a gente estava falando, né? Como é difícil, como o produto é generalista, como dá para fazer 1 milhão de coisas, a gente tem que tentar materializar essas soluções. Isso. Então, a gente deu o exemplo de um grande banco que faz toda a gestão de acesso dos usuários deles. O que é isso, traduzindo, né? Então, entrou um funcionário no banco, ele precisa de login no Windows, ele precisa de um e-mail, ele precisa de acesso ao sistema de tesouraria, a diversos sistemas, e isso precisa de uma esteira de aprovação. Isso tudo eles fizeram no Zuri. Então é uma solução. 110 mil são 110 mil usuários, mais de 50 mil solicitações, chegam 30 mil com aprovação. Então é um volume bastante considerável. E isso eles foram construindo por 7 ou 8 anos, ao longo de 7 ou 8 anos. Hoje eles têm 50 soluções dentro do Zuri. 50? 50 soluções dentro do Zuri. Cara, que bárbaro. E o negócio legal é que, por exemplo, para trocar a senha do Windows, quando a gente entrou lá, levava de 1 a 2 dias. Então tinha muito funcionário esperto que ele travava a senha de propósito para ir para casa na quinta-feira. Ia para casa, ficava sexta, sábado e domingo. Ou num feriado prolongado. Isso, por que não? Errou 3 vezes, bum, agora acabou a farra. E aí ele ficava de 1 a 2 dias em casa. Hoje, eu fui lá outro dia, a gente foi ver, em produção, quando ele faz o reset de senha Windows, demora de 3 a 10 segundos. Uau! Então acabou. Eles te odeiam. O número de troca de senha de Windows caiu drasticamente. Por isso, sei lá. Caramba, o pessoal passou a lembrar agora. Melhora a memória. Melhorou a memória, né? Então são soluções que a gente vai vendo com o Zuri e que se a gente não tivesse esse cliente, a gente jamais pensaria nesse tipo de oferta. Então o banco que fez o controle de investimento, toda a parte de burocrática de fundo de investimento, foi uma solução genial que eles entregaram para os clientes deles. Tem esteira de aprovação de crédito. Também não é uma empresa do mercado financeiro. Tem aquele sistema de marketing cooperado, não tem? Tem um sistema de verba cooperada que eu achei genial. Então tem uma grande instituição de educação que ela divide a verba de marketing dela com todos os polos de ensino à distância. Então são 800 polos espalhados pelo Brasil e ele fala, olha, eu tenho um plano aqui, eu tenho X milhões para investir, se você investir R$1, eu coloco outro R$1 para marketing. No final das contas, todo mundo quer ter mais aluno. Sim. Então o polo vai ter mais aluno, consequentemente essa empresa também vai ter mais aluno. Então é um plano de mídia cooperada. Eles tinham esse plano de mídia, mas era um plano manual, então era e-mail, Excel, planilha. Ai, que horror. Imagina controlar 800 polos. Mas você sabe que esse é outro ponto interessante do Zuri, que é o seguinte, fica muito fácil você formalizar e automatizar processos que estão voando, que é informal. Isso. Se o cara ficar doente, a empresa para. Tem uma dor de barriga, acabou tudo. O nosso maior amigo é o e-mail e Excel, que é exatamente isso. Que todo mundo odeia, né? Então, quando você tem um processo que te gera um monte de e-mail e uma planilha Excel ingerenciável, Zuri. É isso aí. Zuri vai resolver. Acho que esse fato de você... isso acho que também passa pela transformação digital. Acho que tinha um parceiro nosso outro dia comentando de uma instituição financeira que eles têm lá um lance, não sei se é aprovação de crédito, não lembro. Cara, que é absolutamente manual. É um papel que o cara passa de um para o outro, se o papel sumir, morreu tudo. Cara, a hora que você substitui por um troço que é web-based, um formulário, que você vê onde parou, quem não fez, quem sentou em cima, transforma. Um exemplo disso foi num grande hospital também, um complexo de hospital gigante aqui em São Paulo, um dos maiores da América Latina, que eles tinham um case, o Lombardi até comentou num vídeo dele, que para transportar, chama... qual que é o nome do... Regulação de paciente oncológico. O que é isso? O cara chegou na ortopedia com uma dor na perna, o médico olha e fala, putz, você tem um tumor, infelizmente. Então eu tenho que te transferir para um instituto que trata o câncer. Essa transferência era papel. Era papel, aquelas caixinhas. Então o cara ia lá e falava, meu CRM é tal, eu sou médico tal, você precisa ir lá para o câncer, eu assino aqui, agora você marca uma consulta.
3 meses para marcar consulta, chegava lá, entregava o papelzinho pro pessoal, o pessoal olhava e falava, ele esqueceu de botar o dígito do CRM dele aqui. Mais 3 meses para marcar com o médico. Pô, morreu. E acontecia isso. Ai, que horror. É um horror. E o Zuri, na hora que o médico tá ali, ele já fazia tudo online, digital, se esquecesse alguma coisa, o Zuri já verifica, já tem validação, fala, não segue, não vai seguir enquanto você não terminar. Terminava, mandava para frente, o cara marcava. Sabe o que eu estava vendo, falando em métricas, isso é interessante, estava vendo o Juninho contar esse case, e ele falou, a métrica desse case aqui são vidas salvas. São vidas salvas. Achei legal. Não é um baita legal, um ativo? Pô, e não? Aí o pessoal falava... KPI, vida salva. Vida salva. Esse case foi legal porque teve uma vez a gente estava explicando esse case e um possível parceiro perguntou, legal, e qual que é a receita disso? Falei, vida salva. Muito bem. Eu não quero ter dinheiro aqui. Tinha uma parte financeira, é irrisório. Quando você está falando que você está salvando vida... É isso aí. Receita financeira é detalhe. Muito bem. Né? Acho que deu. O que você acha? Vamos ver, né? Vamos.